This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Hoje vamos explorar um tema intrigante e muitas vezes controverso no mundo de Venture Capital, porque alguns investidores acabam investindo em negócios do mesmo segmento e até mesmo em concorrentes diretos. Converso com o Marcel Malchelski, que é CEO da Quartzo Capital, e Pedro Carneiro, que é sócio aqui da Ace Ventures, para examinar as razões por trás dessa estratégia e discutir como os empreendedores podem navegar nessa dinâmica complexa. Dá o play! Estou aqui com dois amigos, um que eu não falo há algum tempo, para a gente debater esse tema que ele estava me dizendo antes que é um tema complicado e por isso mesmo escolhemos estes participantes para a gente debater. E apresento primeiro o debatedor do dia, que é o Marcel Malchelski, que é um amigo meu de longa data, parceiro de longa data também da Ace, e dou boas-vindas para você. Prazer estar aqui com vocês hoje, Pedro. Estou bastante motivado para essa conversa, essa troca que você falou. É um tema super interessante e sensível, né? Acho que vai ser muito instigante aí poder trocar com vocês. Eu sou fundador da gestora, né, que é a Quartzo Capital, que na realidade era a TM3, todo mundo conhece aí como TM3, mas em função de uma fusão, de uma mudança importante, recente, crescendo bastante, e a gente está mudando o nome, fusão para Quartzo. Bom estar aqui. Excelente. E também Pedro Carneiro, aí já veterano deste podcast, bem-vindo novamente, aí com a camisa do seu podcast também, segundo podcast favorito, porque o primeiro é o Growthaholics, mas do Acquired, né, Pedro? É isso, eu ia falar exatamente isso. Segundo podcast favorito, né? O primeiro é sempre o Growthaholics. Obrigado pelo convite, Pedro. É muito bom estar aqui com o Marcel. E talvez os ouvintes agora tenham um pouco de noção de como são as nossas conversas, porque é o tipo de discussão que a gente teria, por exemplo, em um comitê de investimento ou em uma estratégia de fundo, né? Com o Marcel aí, que já é o nosso parceiro aí de longa data. Legal. O Marcel, antes da gente começar, comenta um pouquinho para o pessoal, a gente sempre, quando traz os nossos parceiros, amigos aí do ecossistema de Venture Capital, apresenta um pouquinho a Quartzo para quem não conhece e que produtos agora, depois da fusão e tudo mais, o que você está trabalhando hoje aí? Comenta para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Vamos lá. Bom, a Quartzo se originou da TM3 e de mais duas companhias, né? Eu já cito as outras duas, mas a origem lá atrás da TM3 foi o meu desejo, eu como empreendedor de tecnologia, tendo um pouco mais de tempo disponível a partir do momento que eu deixei a função executiva lá da Bematec, da minha empresa, e fui para o conselho, eu passei a me interessar por ir para o outro lado da mesa, né? Sair do lado do empreendedor que foi investido para o outro lado da mesa, que é do investidor que investe em empreendedores, como um dia eu fui lá atrás, na década de 90. Né? E no ano passado, nós tínhamos já na TM3 um fundo multimercado, né, para atuar principalmente em ações, né, de empresas aí na bolsa, mas estávamos aí com alguma dificuldade em função do foco de VC, em administrar corretamente isso, e resolvemos, então, conversando com o Daniel Alberini, fundador da CTM, uma distribuidora, enfim, gestora aqui de recursos, né, de terceiros em Curitiba, que basicamente trabalha com fundos líquidos, né, trouxemos para dentro a CTM e isso tudo virou Quartzo. Então, é a fusão ou a junção da TM3, da Valup e da CTM. Muito legal, pô, portfólio robusto aí de produtos, muito bacana. Sempre muito feliz em ver, né, o avanço do nosso mercado, maturidade do nosso mercado. Falando em maturidade, a gente começa a se deparar com problemas da maturidade, que é justamente o tema do nosso episódio de hoje. A gente já ouviu,
de empreendedores que são investidos e, de repente, em alguns momentos, se deparam com fundos que investiram numa empresa concorrente, né? Numa empresa que atua, talvez não concorrente imediato, às vezes até concorrente direta, mas como, né, lidar com isso, como pensar sobre isso, e esse é o tema aqui, porque esse é um sinal aí de uma maturidade também do mercado, de mais volume, mais investimentos e coisas que começam a acontecer. Então, eu queria abrir aqui os trabalhos. Eu vou perguntar para vocês dois aqui, eu quero ver o que vocês dois, vou começar com você aqui, Marcel, nosso convidado. Por que alguns VCs optam por investir em duas empresas concorrentes? Isso é uma prática porque eles gostam do segmento, gostam do setor, eles querem apostar em mais de uma, né, de uma empresa, enfim, comenta o lado do VC, para daí vou pegar o ângulo do Pedro aqui para depois a gente desdobrar. Claro. Primeiro eu vou falar sobre a minha percepção de por que isso acontece e depois sobre talvez a gente vai ter oportunidade de falar um pouco do ponto de vista interno, né? Qual que é a minha visão desse tipo de investimento, comportamento, enfim. Eu acho que alguns motivos levam VCs a investirem em mais de uma empresa, em mais de uma startup daquele setor, enfim. O primeiro que eu acho até um pouco natural, muitas vezes, é que duas empresas ou duas startups podem estar atuando com o mesmo tipo de oferta, mas em segmentos de uma indústria que focam, que tem um ICP, vamos dizer assim, um pouco diferentes, né? Então, um caso clássico é uma empresa de tecnologia que tem um determinado CRM e ele atende a grandes corporações, a grandes supermercados, por exemplo, a grandes redes supermercadistas. E a pegada daquela startup, a pegada daquela empresa é o atendimento, é ter um sistema mais sofisticado que atenda às necessidades e às demandas de grandes corporações de varejo, grandes supermercadistas. O foco é esse. Por outro lado, você pode ter uma empresa, uma startup que decidiu ir para supermercados que têm até 4 caixas, né? Ou seja, é o supermercado de vizinhança, é a loja de conveniência, é o supermercado de bairro. Então, são 2 CRMs que ajudam o supermercadista a entender melhor seu cliente, a atender melhor seu cliente. Porém, uma empresa está focando as grandes corporações, e esse é o trabalho dela, e a outra pega o long tail, tá? Então, até aí, eu acho que você, apesar de estar na mesma indústria, estamos falando de supermercado, estamos falando de oferta que é CRM, eu não vejo um conflito, uma possibilidade de conflito imediato. Pode ser que no futuro a empresa que atende a grande corporação queira ir para o long tail, pode ser que a empresa que atende o pequeno queira subir para grandes corporações, mas naquele momento, se você percebe essa distinção clara de ICP, né, de tamanho de cliente, eu acho que não há um conflito. Essa é uma possibilidade. Então, o VC se sente à vontade com o setor de retail, né, se sente à vontade com o setor supermercadista e quer entrar em 2 negócios que são parecidos, mas têm um ICP diferente. A outra possibilidade, Pedro, é haver uma estratégia por trás de consolidação, natural. Consolidação de mercado é uma estratégia bacana de crescimento, ganhar tamanho, ganhar porte. O VC pode ter essa estratégia de consolidação e ele, então, vai atacar, entre aspas, naturalmente, vários competidores do mesmo setor que tenham alguma diferenciação, tá? Tem alguma oferta um pouco diferente, né? Eu acho atacar exatamente o mesmo setor com o mesmo produto, acho um pouco mais raro. Mas a tese pode ser uma tese de consolidação, tá? E a terceira possibilidade que eu enxergo é o VC querer diluir risco, né? Tão simples quanto. Aquele é um setor caro para o VC, ele gosta daquele negócio, ele sabe que o setor está bombando, ele sabe que em algum momento um player vai dominar o setor e ele quer estar junto a esse player e ele faz, então, uma aposta diversificada em vários players do setor para poder aumentar sua chance de capturar o investimento no líder, do cara que vai ser o vencedor ali na frente. São as 3 razões que me ocorrem para um VC
investir, vamos dizer, em ditos competidores do mesmo mercado, mesmo segmento, talvez mesma oferta. Perfeito. Pedro, como é que você complementaria esse ponto? Eu acho que a visão está perfeita, e eu acho que a gente nunca pensa em potencial conflito e você investir em concorrentes quando você trabalha com empresas muito grandes, né? Então pensa que a gente está falando aqui de mercado aberto, mercado público. Vou fazer um investimento aqui na Petrobras, na PetroRio, na Vibra. Ninguém é contra, né? E a gente não discute muito fazer esse tipo de posicionamento, porque você está fazendo uma posição setorial. Falar, então eu estou apostando aqui na alta do petróleo e a gente vai se posicionar em vários concorrentes que podem tirar negócio um do outro, mas que no fim das contas a gente está fazendo um movimento setorial. Onde eu acho que se desenha a linha é quando você olha para o mercado privado, principalmente nos primeiros estágios, você tem um outro nível de influência. E aí você não tem problema de investir em Petrobras e outros concorrentes, porque a tua influência como investidor de varejo, mesmo que você seja um fundo grande, ela é muito pequena na gestão e na direção do negócio. Agora, quando a gente está falando de venture capital ou de outros investimentos em estágio inicial, esse eu acho que é um fator importante. A influência que o investidor tem no negócio começa a ficar bem mais perceptível e, como é o nosso caso aqui, por exemplo, como Ace e Quartzo, a gente investe em negócios em que a gente acredita poder ter uma capacidade transformadora e a gente realmente acredita no nosso potencial de movimentar e de mudar esses negócios. Aí que eu acho que começa a entrar a discussão que a gente vai trazer aqui, que é onde exatamente está essa linha? Porque quando você tem um potencial de influência do negócio, aí sim você abre porta para uma série de potenciais conflitos de interesse. E o Marcel, ele abriu uma frente bem interessante, né, de, eu posso me posicionar aqui em um setor, mas para um ICP aqui e uma outra empresa num outro ICP, para aumentar a minha cobertura desse setor. Mas um ponto que é importante de lembrar é que tudo são partes móveis, né? O que a gente tem de posicionamento hoje, pode ser que daqui a 2, 3, 5 anos o mercado pode mudar, os empreendedores podem mudar, pode vir mais dinheiro de um setor ou de outro, e que eventualmente esse tipo de clash, né, esse tipo de conflito, ele está nas cartas, ele pode acontecer, né? É um risco positivo ou negativo. Eu acho que tem alguns players que fazem isso muito bem, pensando em exposição setorial. E aí eu queria jogar já aqui uma bola para a gente discutir, que é a Qualcomm Ventures, que é um CVC focado em tecnologia de digitalização mobile, né? Então eles que fazem, né, a maioria dos processadores mobile, de celular e etc. E eles têm uma carteira de investimento de CVC, se eu não me engano, passa de 3 ou 4 bi de dólar, e eles investem em praticamente todos os concorrentes entre si. Todos os novos softwares, novas features, novas empresas que usam esse tipo de tecnologia, eles podem ser investidos pela Qualcomm Ventures. Qual que é a contrapartida? A Qualcomm Ventures, ela se limita a trazer suporte e apoio operacional de infraestrutura, de hardware, né? Eu ajudo a fazer o desenvolvimento, eu ajudo a montar condições especiais e tal. Então, nesse caso, na minha opinião, é a falta de influência na direção do negócio que permite eles se posicionarem em concorrentes indiretos. Então, eu acho que para um investidor que está no mercado privado no early stage, é super importante colocar isso claramente na tese. Eu sou um investidor financeiro que eu vou me posicionar no setor e eu vou ter menos influência no negócio, ou eu sou um investidor que prioriza a influência no negócio, e isso significa que eu preciso navegar melhor, né, esse potencial risco. Agora, Marcel, vamos colocar o teu chapéu aí agora de empreendedor, né? Você está olhando de fora o mercado, né? E aí você está querendo levantar uma rodada para o seu negócio, para o seu projeto. Se você enxergar, né, e você mapear os fundos existentes no mercado, e você enxergar um concorrente seu na carteira de um fundo, isso pode significar a probabilidade é que ele não vá ter interesse em investir em você. E a segunda situação, caso você já seja uma investida, né, e o Pedro colocou bem, né, o nível de influência e as discussões, né, que a gente tem com empreendedores. E aí você vê uma outra empresa que pode ter alguma colisão por alguma razão, ou é uma concorrente direta ou não. O que se espera, né? Se espera que o fundo venha conversar com você, como lidar com isso, como pensar sobre isso, né? Qual que é o seu conselho agora com o crachá Marcel empreendedor aqui? Vamos lá, Pedro, vamos lá.
Eu acho que tem muito a ver com, vamos nominar esses fundos de passivos e ativos no seguinte sentido, né? Há, de fato, gestores como nós, a Ace e Quartzo, que interferem, que têm posições de conselho, seja ele consultivo, conselho de administração, enfim, nós temos no DNA das duas casas, né, essa pegada, esse diferencial da gente, no bom sentido, interferir no negócio, né? Discute-se muito estratégia das empresas, né? Então, eu acho muito complexo você admitir, eu como empreendedor, vamos lá, com o chapéu de empreendedor, né, Pedro? É muito complicado eu admitir como investidor na minha companhia um VC ativo num concorrente meu, né? Então, eu vou ter um conselho de administração, eu vou ter, eu em geral, buscaria, né, investidores que trazem não só o dinheiro, mas trazem também conhecimento, bagagem, networking, tudo que a gente espera, né, que é o smart money. E nesse sentido, se esse é o investidor que eu busco, é natural que se esse investidor ele vai ser smart comigo, ele está sendo smart com o meu concorrente, né? E aí, como é que se cria uma barreira de informação? Ou seja, quando esse investidor tem um assento no meu conselho, está próximo ou dentro da minha companhia e quer entender como é que a gente está trabalhando, ele vai naturalmente ter acesso à estratégia, informações confidenciais, enfim, a dados. E eu tenho que admitir que se ele vai ter acesso na minha empresa, ele vai também ter acesso na empresa do concorrente, do investidor. Então, eu tenho muita dificuldade, enquanto empreendedor, de buscar um investidor que seja ativo, seja smart, sabendo que esse investidor já investiu no meu concorrente. Eu não estaria nada à vontade nessa posição, por mais que eu esteja aí, enfim, precisando do investimento. Eu acho que não é uma boa ideia eu buscar esse venture capital, eu teria que buscar um outro venture capital. Tá? Depois a gente pode falar um pouco do ponto de vista do VC, né? Como é que você complementa essa, Pedro? Existe também, né, além desse smart aí que o Marcel colocou, comunidade de empreendedores, né? Claro. Enfim, troca de informações, e a partir do momento que eu tenho o inimigo está na sala, eu tenho uma outra, né, um outro nível de conforto também de lidar com isso, né? Eu concordo. E isso se apresenta como um desafio adicional para aqueles fundos que são muito focados em um setor e uma tecnologia específica, né? Aqui na Ace a gente tem um grupo de founders que a gente consegue deixar todo mundo muito à vontade para discutir todos os tipos de assunto, desde estratégia até estruturação de time e qualquer outro assunto que os empreendedores passam pela jornada de uma forma muito aberta e transparente. E essa relação entre os outros empreendedores, o Marcel pontuou muito bem da relação com o investidor, mas quando você entra no ecossistema de um investidor, você também pode e deve, né, aproveitar as outras pontas dessa rede. Outros founders que já passaram por isso, ou founders que já fizeram exit, ou outros pontos de contato que podem ajudar o teu negócio. Eu sinto que, na maioria das vezes, o impacto de ter um potencial concorrente, ou um concorrente próximo, ele é bem mais psicológico do que real. Porque a gente sabe que no início ali depende muito mais do diferencial que você consegue construir e também do nível de execução que você consegue colocar no time, né? Das pessoas que você atrai, no ritmo que você consegue impor no negócio nos primeiros estágios. Claro, tem alguns setores que são muito específicos, que tem aquele segredo industrial, que tem um P&D específico, um tipo de informação que ela pode ser mais sensível. Mas hoje, né, com o nível de comoditização do que você precisa para construir um negócio em estágio inicial, dá para dizer que tem pouca coisa que está oculta, né, de informação ou conhecimento confidencial que não seja setorial. Por isso que eu digo, quando você tem um fundo ou uma estratégia que ela é setorial de tecnologia, você precisa trabalhar em um mercado que já tenha uma massa crítica para que você consiga fazer a sua distribuição para evitar esse tipo de conflito, né? Então, eu acho que é importante e conseguir, né, ter um player que tenha acesso a esse ecossistema, muitas vezes é um trade-off,
né? Porque você trabalha com um fundo setorial, por exemplo, que é muito adequado para o seu setor, e você pode trazer sócios que têm muito conhecimento sobre essa tecnologia ou esse caminho específico. Mas pela especialização deles, naturalmente, você não vai ser o único a trabalhar nesse setor ou nessa tecnologia. Então, acaba sendo um trade-off. E apesar de eu entender o que o Marcel disse sobre o nível de conforto e de credibilidade, de confiança, que é a base para você construir qualquer relação de investidores, na prática, a gente vê pouco impacto real. Porque na prática, cada grupo e time de empreendedores, ele executa de uma forma diferente, o jeito que eles desdobram a estratégia é diferente. Então, e no início, quando a execução ela importa muito mais do que a estratégia, porque a execução é o que vai te trazer o feedback para você ir ajustando a estratégia, o efeito prático eu acredito que seja menor. Mais para frente, em que as decisões estratégicas elas têm mais impacto, porque você está redirecionando um barco um pouco maior, eu acho que isso pode ter mais impacto, mas não é isso que a gente vê na realidade. Assim, os empreendedores eles precisam construir uma relação de confiança com o investidor, e mesmo de ter algo assim pintado nas entrelinhas de que talvez eu possa investir em alguma coisa nesse mesmo setor que eventualmente vai conflitar, pode tirar o empreendedor da jogada, e eu acho que isso pode ser negativo. Assim, né? Você tem que conseguir escolher sempre o quanto você está disposto a se expor. Porque quanto mais próximo você fica de um fundo setorial, de um investidor que pode investir nesse mesmo espaço, mais você também tem potencial de extrair informação, né? E de dados que podem ser úteis também para o seu negócio. O Pedro traz um ponto aí, né, Marcel, do fundo que é mais verticalizado, né? O cara que vai com Construtex, o cara que trabalha com... Quer dizer, ele vai meio que pipocar os mesmos deals ali, né? Sempre, e assim, acontecerá provavelmente algum tipo de conflito. Existe, e eu quero te perguntar, e agora olhando sob a ótica do investidor, um potencial risco aí que é o smart agir de maneira a privilegiar a construção do portfólio desse investidor. No sentido de, imagina dois caras que estão na mesma, né, que são concorrentes, e aí o investidor fazer influenciar sutilmente, não, quem sabe você foca nesse mercado aqui, e você foca nesse mercado aqui, e talvez essa decisão não seja a melhor para a empresa, né, mas seja melhor para o portfólio. Você vê uma situação dessas acontecendo ou possivelmente impactando a trajetória de uma empresa, e como normalmente, agora olhando o outro lado da mesa, como normalmente os investidores vão enxergar este tipo de investimento? Eu acho que, Pedro, acho que há esse risco, tá, do ponto de vista do investidor, ou seja, naturalmente em corporate venture, em CVC, o risco é maior, né? Ou seja, o código de ética, vamos dizer, o código de postura de um gestor de CVC, ele precisa ter um grau de profundidade um pouco maior, vamos dizer assim, porque a chance, de fato, num CVC de energia, né, de você encontrar empresas que fazem a mesma coisa é grande. Se bem que, energias tem muita coisa, Construtex tem muita coisa, Health, muita coisa, Retail é um mar de oportunidades, então não necessariamente num CVC, você tendo 10 empresas investidas, você vai ter competidores, existe uma chance maior até de eu não ter competidor nesse fundo, ou vamos lá, existe a possibilidade, enquanto investidor, de eu não ter competidores nesse fundo, mas todos atuarem numa indústria grande, numa indústria abrangente, tá? Mas, de qualquer forma, eu acredito, do ponto de vista do investidor, tá, causa um mal-estar, né? Estou falando por mim, por nós aqui na Quartzo, não é uma situação natural de se encarar. Olha, chega, enfim, nós estamos investidos em determinada empresa, chega como uma oportunidade de investimento, uma empresa que é exatamente o concorrente, um dos concorrentes daquela já investida por nós, né? Não é, ou seja, há restrições para nós fazermos o investimento, né? A gente não acha tão natural assim. A gente está, de fato, num mundo de inovação aberta, num mundo colaborativo, mas há limites para isso, né? Por mais que... Vamos tirar da mesa, tá, Pedro, a intenção dirigida, né? Ou seja, é o que se falou. O fundo ele pode opinar para que A
siga para esse caminho, B para esse outro caminho, olhando o seu portfólio, seu interesse enquanto, por exemplo, suponha que ele tem um interesse não declarado de uma consolidação de mercado e que é importante que esses dois concorrentes deixem de bater cabeça, porque só estão queimando preço nos mesmos clientes e passem cada um a trabalhar geografias diferentes ou mesmo linha de produto um pouco diferente, né? É claro que numa estratégia de consolidação me interessa talvez induzir a ir para um lado e B a ir para o outro, né? Mas não necessariamente isso é o melhor para a companhia, que não tem nada a ver com o concorrente, muito pelo contrário, tá? Então, eu diria, tá, Pedro, que nós não somos assim completamente restritivos. Parecer uma empresa que é competidora, a gente vai olhar, vai analisar, mas vai olhar com muito, muito cuidado, muito carinho, porque, assim, como investidores ativos que participam do conselho das companhias, que discutem estratégia, que fazem intervenções na empresa, interferem para que a empresa construa um caminho mais rápido, mais fácil para o seu sucesso, é natural que a gente faça uma avaliação de mercado, avaliação da indústria, e o tema competidor é recorrente, né? A gente sempre vai estar discutindo os competidores em reunião do conselho, né? Como inimigo a ser abatido. Tá? E aí você vai trazer o inimigo, né, para a mesa. Né? É uma situação complicada. Eu vejo que isso pode acontecer, mas para que isso, do ponto de vista de investidor, para que isso funcione de alguma forma, e para convencer o investido, o empreendedor, de que o conflito vai ser evitado, há uma série de cuidados a serem tomados. Tá? O primeiro é o porquê. Todo mundo entender e ficar claro e transparente, porque a gente, tendo investido em a gente pretende avançar com investimento em D. Tem que haver uma razão muito clara para isso, e isso tem que ser tratado com muita transparência para com as partes. Tá? A segunda boa prática, ou precaução, ou atitude que tem que ser tomada é: como a gente participa dos conselhos e está próximo das empresas, não pode ter a mesma pessoa nos dois conselhos. Tem que ter um analista teu, uma pessoa tua num conselho, o outro no outro conselho, e alguém que consiga arbitrar isso e criar um Chinese Wall entre as informações. Ou seja, então tem que haver uma relação de confiança muito grande entre o investido e o investidor, uma credibilidade muito grande do VC, do gestor, tá? Para que isso funcione. Caso contrário, você vai ter uma relação de desconfiança muito grande de que a informação pode estar transitando de um lado para o outro, e um belo dia o gestor vai, daqui a pouco, demonstrar uma determinada preferência, e aí a coisa pode complicar. Ou seja, vamos começar a dormir, como empreendedor, o empreendedor vai começar a dormir ou fazer reuniões com o inimigo. Né? Então, é muito sensível, Pedro, é muito... de novo, eu não sou completamente restritivo, não é um dogma para nós, mas se isso acontecer e por alguma razão estratégica tiver que ser feita, tem que ficar muito transparente e os cuidados têm que ser tomados para que não haja, de fato, transposição de informações confidenciais estratégicas de um lado para o outro. Né? Ou seja, e essas informações, muitas vezes, o cuidado, eu não estou nem dizendo aqui que o VC tem algum tipo de intenção equivocada ou premeditada, né? Mas é natural você, como investidor, quando está nesse ambiente de uma das empresas, querer o melhor da empresa, trocar informação, falar sobre possibilidades, oportunidades. Se eu também estou do lado de lá, acaba acontecendo de vazar, sem querer, vamos dizer assim, vazar alguma informação, vazar uma informação que parece não ser muito relevante, mas pode ser, né? Pode ser, tem um bid num competidor e o outro não estava sabendo. Né? Você já estragou um pouco o bid, aí, o preço, a formação de preço. Né? Então, de novo, acho que é muito sensível, os cuidados têm que ser muito pensados antes, da parte de investido e de investidor, mas não é desejável. Eu, como investidor, não acho que seja uma situação desejável quando são competidores diretos e estão bidando projetos, competindo por projetos no mesmo cliente, tá? Não só no mesmo mercado, como às vezes no mesmo cliente. Eu acho que o ponto do Marcel em relação
a governança, né, da gente ter uma governança muito clara para proteger as informações, né, é fundamental. E tem o elemento também da transparência e do diálogo, de a gente abertamente, né, lidar com os empreendedores sobre isso. Agora, Pedro, existe também o caso das empresas do portfólio, e acho que acontece muito no nosso caso, né? Não da ACE especificamente, necessariamente, mas de todo mundo que está no super early da jornada, das coisas mudarem, da empresa que estava indo numa direção, começa a ir para outra direção, e aí começa a convergir com outra, né? E aí, enfim, isso também é uma questão a ser administrada, né, Pedro? Como lidar também com isso? E pegando o gancho aqui do Marcel, como abordar, né, essa comunicação de um jeito bastante fluido e transparente, né, com os empreendedores? Eu acho que você falou a palavra-chave, né, que é transparência gera confiança. Eu acho que todas essas situações que a gente está colocando aqui, que são algumas situações limite, elas conseguem ser mitigadas com transparência que gera confiança. Olhando assim, quando você traz um investidor, né, não é muito diferente de você trazer qualquer outro sócio para dentro do negócio. E você, founder, tem que ter na tua cabeça que os seus sócios também têm interesses e incentivos conflitantes pelo seu próprio planejamento de vida, com, né, as suas próprias expectativas. Não raras vezes da gente ajudar empreendedores durante a jornada inteira, e no momento de chegar, por exemplo, uma oferta de exit, né, que eles podem ter liquidez, aí a gente começa a descobrir alguns desalinhamentos fundamentais entre os sócios, os fundadores, que não foram alinhados no início por falta de transparência ou porque isso não veio à tona. Então, tem que pensar que o investidor, como qualquer outro sócio, ele tem incentivos e encaminhamentos e planos próprios. E se você vai fazer isso com seus investidores, que é super importante, entender quais são os incentivos dos investidores e qual que é a tua estrutura, faça isso também com os seus sócios, seus cofundadores, quem você está querendo colocar para dentro do negócio, o mesmo princípio se aplica. E quando a gente fala aqui sobre early stage, os negócios que vão pivotar, seria meio maluco se a gente chegasse para o empreendedor e falar, é o seguinte, eu vou investir aqui em você, mas tem uma condição. O seu negócio não pode ficar parecido com nenhum dos outros que a gente já investiu aqui, né? Aí a gente já fez mais de 150. E aí entende como a requisição ela começa a ser absurda, porque o empreendedor fala, não, eu vou para onde o mercado me levar, para onde a validação me levar. O que eu enxergar que está dando certo, eu vou abraçar. Isso realmente acontece, né? A gente já viu aqui, não acho que dentro do portfólio da ICE, mas em negócios que a gente teve contato, negócios que começaram para caminhos diferentes, mas no mesmo setor, um deles se validou e o outro invalidou, e aí o empreendedor que invalidou o negócio entendeu que o caminho era realmente seguir o outro, e eles acabaram virando primeiro concorrentes, depois acabaram virando o mesmo negócio, e um acabou absorvendo e incorporando o outro. Então, para o empreendedor, ele já está sofrendo restrições e dores demais na jornada dele, para a gente colocar um papel ou até um termo, né, não escrito, falando, olha, legal, pode tocar o seu negócio, mas você vai ficar nessa faixa aqui, nesse espaço. Você vai ter que fazer nesse setor, nesse modelo de negócio, essa tecnologia. É maluco, porque se a chance do empreendedor ter sucesso já é super baixa no early stage, né? Imagina impondo todas as condições com uma frente que tem um monte de incerteza e que a gente ainda não sabe como fazer. Agora, imagina se no momento de investimento o investidor exigisse, falar, não, você vai validar nessa faixa, nesse setor, com essa tecnologia, para que a gente, como investidor, evite que você possa, no futuro, concorrer com outro negócio que a gente investiu. E aí, você pensa em investidores tipo 500 Startups, né, outros players que investiram em milhares de startups no mundo inteiro. Isso não tem como funcionar. Então, a gente precisa entregar mais liberdade para os empreendedores. E eu acho que tem como transformar esse potencial conflito em algo positivo, porque a gente aprendeu nos últimos 10 anos também que o ecossistema de startups ele é colaborativo primeiro e concorrencial depois. Se você está no estágio inicial e você ainda está numa etapa de aprendizado, o natural se você tiver transparência e contato entre os empreendedores que estão construindo isso, é natural que eles encontrem uma maneira de serem colaborativos. De eu e você contra o problema, eu e você contra o mercado, eu e você contra essa etapa, ao invés de eu contra você. E aí aquilo de novo, né? Quanto mais no early stage você está, menos você tem o que defender.
porque é um negócio que está fechando o primeiro cliente agora, porque ele deveria estar preocupado com um concorrente, né? Ele está tentando brigar com o incumbente, com uma dor de mercado que está hoje latente, né? Quando você está em negócios maiores, e aí eu concordo que tem muito mais fatores em jogo, um negócio que levantou depois de um Series A, que já tem mais capital e já está mais estruturado, esse tipo de movimento realmente pode ser prejudicial, porque a velocidade em que essas empresas conseguem se encontrar para construir algo colaborativo é outra, é muito menor. Então, no início, né, desde os processos de aceleração ali no início e outros trabalhos que a gente faz, inclusive junto com o pessoal da Quartz, a gente quer que haja esse tipo de contato, né? Nem todo contato é conflito. Eu quero que os empreendedores, mesmo que eles estejam no mesmo setor, eles discutam sobre os problemas que eles estão enfrentando, discutam sobre as dores que eles estão passando hoje, porque provavelmente, né, ou eles vão seguir os dois por caminhos complementares e positivos, ou um deles vai acabar participando do negócio do outro. E no fim das contas, todo mundo ganha. A pior dos mundos é a gente ter dois concorrentes diretos e um mercado pequeno com empresas pequenas. É muito melhor, até para o empreendedor que for absorvido, né, para o concorrente que perder a batalha, vale muito mais para ele ser uma parte menor de algo muito maior e que realmente tem impacto no mercado. Então, eu acho que no início, esse tipo de contato e de troca é positivo, e mais frequente do que não, o resultado disso é um trabalho colaborativo, ao invés de uma concorrência direta. Eu acho que, para acrescentar um pouquinho aqui, essa levantada de bola do Pedro W., a gente tem um caso na gestora recente, super recente, a gente havia investido numa empresa, uma startup menor, early stage, né, de determinado setor, e depois acabou investindo numa startup maior, numa rodada série A, enfim, ou B, né, dinheiro, uma empresa já mais sólida, que olha de forma mais abrangente, uma entrega muito mais abrangente naquela indústria, naquele setor, né? E aí, natural, duas pessoas diferentes foram para os conselhos e, apesar de ser no mesmo setor, a gente não via conflito nenhum, nada, né? Então, naturalmente, botou os empreendedores para conversar. Como o Pedro Carneiro colocou, vamos fazer essa turma conversar, estão na mesma indústria, trocar figurinha, e daqui a pouco a menor aqui pode encaixar uma oferta e fechar uma parceria comercial com a maior, que está olhando o todo, e essa aqui olhando só uma parte apenas, né? Bom, botamos eles para conversar e aí descobrimos que a grande, a maior, estava desenvolvendo uma oferta muito parecida com a oferta da menor. Não para atacar aquele mercado da startup menor, mas como uma parte de uma oferta mais ampla para aquele setor, para aquela indústria. Como se fosse um módulo da entrega toda. Uma só tinha um módulo, a outra tinha um todo, e ela decidiu, então, ela achou que aquele pequeno módulo, muito parecido com a da menor, traria valor para a solução como um todo. Bom, sinal de alerta, né? Alerta, luz amarela aí, tal, conversamos naturalmente, os dois conselheiros, um de cada empresa, e a decisão nossa da gestora, clara, foi continuar tocando a vida, mas evitar, né, até que, enfim, a gente tenha uma percepção melhor se eles vão competir ou não daquele determinado nicho ou setor, ter uma percepção maior de quão igual ou similar é a oferta e qual vai ser o tipo de competição dessas duas empresas. Então, tem muito a ver com o que o Pedro W. levantou, duas empresas diferentes, no mesmo setor, mas que daqui a pouco descobriu-se que parte da solução daquela maior tinha a ver com a da maior, com a da menor. Então, aí vale muito a credibilidade, vale muito a confiança. De novo, conselheiros diferentes nas duas empresas. Eu acredito que se fosse o mesmo conselheiro nas duas, a gente trocaria um dos conselheiros para evitar esse tipo de mal-estar, vamos dizer, ou dúvida que pudesse acontecer. Eu acho que é isso. Acho que o Marcel disse tudo. No final do dia, a confiança permite você ter esse acesso, né, e essa aceitação, né, por parte dos empreendedores de que talvez possa ser uma oportunidade a ser explorada. Falando em oportunidade a ser explorada, o Pedro falou rapidamente da Qualcomm, a gente falou, acho que da 500, que pelo volume, né, imagino que o Y Combinator, ainda mais agora nessa leva de startups de AI, que
que estão surgindo, acho que 80% do bet do Y Combinator são startups de AI, obviamente vão ter concorrentes, mas vem à cabeça de vocês quem outros exemplos de quem sabe administrar isso bem, ou quem já isso já está inserido no desenho de como esses VCs operam? Eu posso citar 2 exemplos, tá? Eu acho que um dos exemplos aqui, eu vou deixar o Pedro Carneiro falar mais, né? Que é o exemplo da ACE, tá? A ACE ela tem a atuação setorial, a ACE em algum momento, não estou muito atualizado, mas já trabalhou com CVC, com Corporate Venture, de ajudar corporações a fazer investimentos, a desenvolver inovação aberta em determinado setor. Tá? Acho que o Pedro Carneiro pode falar um pouquinho mais dessa parte dentro da ACE. E a Valitec também, que eu conheço, né? A Luizinha Amorim, lá da Valitec, que também tem clientes em setores aí, de indústrias e faz esse tipo de investimento. E no final do dia, Pedro W., o que eu percebo é que ambas essas gestoras ou esses gestores são locais aqui, os dois são em São Paulo, né? A gente está falando de 500 e de Y Combinator e outros lá de fora, mas esses locais aqui mais próximos da nossa realidade, eu acho que tem uma coisa que está muito clara, conhecendo os dois, que traz uma garantia para se evitar ou mitigar os riscos que a gente está discutindo aqui hoje, tá? Que é, de novo, confiabilidade, a credibilidade, a ética dos caras que estão à frente desses negócios. Tá? Acho que isso conta muito a favor. Eu acho que ambas essas gestoras, como a ACE e Valitec, têm uma certa facilidade, uma proficiência grande de circular nesses mercados sem muitos problemas, porque gozam de uma credibilidade, têm a confiança de empreendedores e de empresas que os contratam para fazer o CVC. Acho que credibilidade e confiança no final do dia tem muito, muito a ver com a solução para o nosso problema do dia. Certamente, certamente. E você, Pedro, o que você diria como exemplo? Concordo super. Eu acho que olhando para esses players maiores que se diversificam mais e quem sabe outros exemplos que a gente não enxergue, né? Se a gente olhar para quais são as áreas que faltam investidores que investem em concorrentes, a gente começa a entender um pouco de quais são as motivações por trás e por quê. Quando você vai mais para o early stage, é mais comum esse tipo de volume, é mais comum esse tipo de clash inicial. E como eu disse, né, eu considero inclusive positivo. Por isso que se você for olhar os últimos bets do Y Combinator, eu acho que uma metade vai acabar comendo outra metade aí no próximo ano e pouco. E tudo bem, né? Eu acho que tendo transparência sobre qual que é o papel do investidor, até onde ele vai com cada um, e acho que esse ponto que o Marcel comentou de como a governança está estruturada para que a gente evite esse tipo de conflito, eu acho que aí é fair game. E uma coisa que o Marcel comentou também é como é que a gente trabalha entre usando o capital dos nossos investidores nos nossos fundos e também capital de corporações e ajudando as corporações a montarem as suas estratégias e os seus próprios fundos. E o começo é isso, né? A gente monta uma equipe separada e é aquilo que eu falei de trazer os incentivos, né? A estrutura de Cortex, né, que trabalha com as corporações, ela tem incentivos que estão desplugados e desconectados com os incentivos estruturais do nosso time de venture, que faz a alocação de capital, que trabalha no nosso portfólio. Então, conseguir manter essa estrutura separada, mesmo que a gente, como ACE, tenha os mesmos valores e tenha as mesmas origens, a gente tenha esse contato com o empreendedorismo, quando a gente olha para os tópicos em questão, para projetos específicos, para deals específicos, eu não tenho esse alinhamento e essa amarração de incentivos entre os dois times. Cada um dos times tem liberdade, eles têm autonomia para tomar decisão e, principalmente, quem trabalha com as corporações tem uma garantia de que eles podem trabalhar para o melhor interesse, né, da corporação sem necessariamente cruzar isso com os interesses da ACE. Tem vezes que os incentivos se cruzam e é ótimo, então a gente já investiu com corporações, a gente já foi investido por fundos, né, de outros negócios que a gente trabalha, e aí com todo o processo ali de governança e compliance. Mas se a gente olha para outra ponta, quais são os fundos e as estruturas que não investem em concorrentes? A gente pensa em alguns cheques maiores, né? Quando a gente olha para pré-IPO ou Series B, C para frente, aí a gente começa a entender que nesses cheques, nesse tipo de investimento, quando você tem high stakes, né, quando você está subindo muito o nível de investimento e está mirando para um IPO, o potencial conflito ele é muito mais danoso. Né? Então, quando você está muito no early stage,
o potencial negativo do conflito é menor e tem até um potencial positivo. Agora, quando você está no late stage, raramente, tudo bem que agora a gente tem um volume menor aí de late stage, principalmente no Brasil e América Latina, mas eu ficaria muito mais preocupado e assustado se um SoftBank, se uma Tiger, se esses players grandes que trabalham no pré-IPO estivessem trabalhando de uma forma setorial do mesmo jeito que a Y Combinator faz, porque isso pode ser um mecanismo de destruição de valor, basicamente isso, né? E eu acho que se a gente for considerar um darwinismo empresarial, os negócios que ficam e que, né, continuam por décadas e décadas são negócios que aprenderam a manejar esse risco. Aonde esse risco ele pode trazer resultados positivos e aonde esse risco, né, de conflito pode trazer resultados negativos. E o resultado está aí. Eu acho que a gente, olhando para como o mercado evoluiu e se desenvolveu hoje, isso ajuda a gente a identificar os mecanismos e os incentivos que estão aí por trás. Pegando aqui a reta final do nosso debate, depois de tudo isso que a gente falou, o que a gente aconselha os nossos empreendedores aí, que são os principais ouvintes aqui do nosso podcast, como que a gente ajuda esses empreendedores a tomar as melhores decisões a esse respeito, né? E ao se deparar com essa situação, como proceder? Então, para a gente encerrar aqui, Marcel, qual que é a sua visão? Depois eu passo para o Pedro. Eu acho que tem muito a ver, o início da minha fala aqui, nessa finaleira, tem muito a ver com o que o Pedro Carneiro comentou do estágio da startup, do estágio do empreendimento. Eu acho que quanto mais maduro o empreendimento, mais crítica e mais sensível é essa situação, tá? Que deve ser evitada, de fato. Porém, no estágio early, no início, enfim, não há por que haver uma grande preocupação nesse sentido, né? De novo, é a questão do mundo colaborativo. Eu acho que ter um investidor que tenha várias empresas parecidas que estão em early stage pode até para a startup ser um fator positivo, ser um fator de aceleração no seu desenvolvimento. E como acontece na própria Y Combinator, né? Porque eu acho que o nome até vem daí, não sei se é isso, mas lá atrás eu aprendi que muitos dos empreendimentos de sucesso da Y Combinator eram combinações de startups. Você tinha 5 empreendedores aqui, 3 aqui, 2 saíam daqui, 3 daqui, fundavam um outro negócio e dava certo. O próprio Sam Altman, enfim, da OpenAI, foi presidente da Y Combinator e tem outros investimentos na área nutricional. Ou seja, esse negócio, quando é early, eu acho que é bom, tá? Eu chego a querer arriscar dizer que pode ser até saudável, tá? Agora, no momento em que a empresa vai se tornando mais madura e maior, eu acho que aí sim o empreendedor precisa tomar cuidado, precisa entender se houver essa oportunidade de receber investimento de um investidor que já tem no portfólio coisas parecidas, similares, ou que podem vir a ser competidoras ali na frente, vale uma conversa franca, vale o estabelecimento de algumas regras, vale entender a credibilidade, cases anteriores daquele investidor, vale um due diligence para entender qual o risco de trazer esse investidor para dentro da minha companhia. Tem tudo a ver com, de novo, credibilidade e confiabilidade, mas principalmente com o grau de maturidade da companhia. Tá. Para o empreendedor, acho que a primeira pergunta, né, e até voltando para o começo, quando a gente estava discutindo ali sobre como isso depende da percepção e da confiança que o empreendedor constrói com o investidor, a primeira pergunta com o empreendedor é: você ouviu tudo isso aqui? Como você se sente sobre isso? Você se sente incomodado ou você se sente curioso, animado para fazer essas trocas e para construir isso de uma forma mais colaborativa? Se for a primeira, talvez seja importante olhar para o tipo de investidor que vai evitar esse conflito, mesmo que você deixe na mesa algumas oportunidades de aprendizado e de esse tipo de clash, né, de atrito, fazer o negócio pivotar e crescer e ser algo positivo. Por outro lado, se você quer aumentar ao máximo a sua exposição para esse mercado e entender e falar com mais especialistas e etc., ainda assim, é importante olhar para os investidores que tenham um nível de governança, que tenham times separados e que consigam dar esse posicionamento para você de forma bem transparente e clara, para que você fique minimamente tranquilo de que esse tipo de conflito não pode não ter, né, um impacto negativo. Minha sugestão individual é:
você tem mais a ganhar do que a perder, principalmente se você for no early stage, né? Esse nível de exposição, quando você traz um investidor que é sério, né, e que já está no mercado faz tempo e tal, ele consegue acelerar o teu desenvolvimento, né? Então, é muito parecido com a dinâmica que a gente vê daqueles empreendedores que são muito protetivos com a sua própria ideia. E quando a gente senta para conversar com eles, a gente fala, conta aí um pouco dos seus planos, da sua ideia. Dele, não, eu não posso te contar porque, né, nunca se sabe, tenho medo dessas informações caírem em mãos erradas e tal. Então, eu acho que é perfeitamente normal e entendível, né, você ter esse medo e esse receio, mas será que você não está virando esse cara mais paranoico? Então, cuidado, né? Eu acho que equilibrar é importante, porque tem muita coisa positiva para se trazer, né, e aprender. Se você senta e conversa com o CEO do seu concorrente durante 1, 2 horas, acho que os dois saem com a cabeça muito diferente. Isso é positivo para o mercado como um todo. Isso que eu ouvi do Pedro Carneiro me lembrou uma história, algumas histórias interessantes, essa coisa do empreendedor chegar na frente do investidor, o investidor fazer uma pergunta, não, isso é segredo do meu negócio, isso eu não vou poder abrir para você. O que eu faço numa situação, foram raras as situações, às vezes eu morri de rir, né? E aí eu falo o seguinte para o empreendedor, então tá bom, então vamos mudar de assunto, vamos falar de futebol, de religião, de política, porque não tem mais nada para conversar, né? Então, para o empreendedor, muito cuidado, né? Muito cuidado. Você chegar na frente do investidor e querer guardar algum segredo do negócio é a receita para despachar aquele investidor para casa, né? É isso aí. E geralmente é um sinal, assim, raras vezes é a fórmula da Coca-Cola, né? Geralmente é algo bastante trivial. E o fato dessa pessoa não ter contado para mais pessoas fez com que a ideia não melhorasse ao longo do tempo. Ela ficou ainda aquele estado bruto inicial, e aí a gente acaba se deparando com um negócio que é underwhelming, aí para usar um termo em inglês. Bom, dito isso, quero agradecer aqui a participação dos nossos convidados. Chegamos no final desse episódio. Agradeço aqui o amigo Marcel, já convidando para novas participações aqui, que foi muito legal. E deixo, Marcel, também aberto para o pessoal que quiser entrar em contato com a Quartzo, como fazer, né? Como te procurar, como entrar em contato com vocês. Quartzo Capital, vou passar aqui imediatamente o meu contato, mas ele está disponível, eu estou acessível, pouco tempo, mas para bons projetos e bons empreendedores eu sempre vou ter uma brecha de tempo, mas vai lá no quartzo.com.br ou quartzocapital.com.br, que é o novo nome da gestora, que você vai achar todos os dados, as informações para acessar a gente. E, de novo, super disponível para bons empreendedores. Muito show aí, muito obrigado pelo convite. Adorei estar com os dois Pedros aí discutindo esse tema tão complexo. Ótimo. E Pedro Carneiro, aí, novamente obrigado. Também deixa o contato para o pessoal que quiser mandar o seu projeto aqui para a gente. Claro, se você, empreendedor, tá com medo de conflito ou quer conversar um pouco mais sobre isso e pegar um pouco da nossa visão, pode entrar em aceventures.com.br, a gente tem uma frente ali de investimentos para receber o seu material, para conhecer o seu projeto, mas você também pode acompanhar as nossas redes da Ace Ventures no Instagram, Ace Ventures no LinkedIn, e pode me achar lá também, Pedro Carneiro, no LinkedIn, vou estar à disposição para responder e marcar com todo mundo. Excelente! Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar @AceVentures. E se você quer saber mais sobre Venture Capital e Startups, hoje eu tenho uma recomendação diferente. Toda segunda-feira, aqui na Ace, nós temos a newsletter Growthaholics, sim, de mesmo nome deste podcast, assinada por mim e com análises bem interessantes sobre o que acontece de mais importante no ecossistema nacional e internacional. O link para assinar está na descrição desse episódio. É rapidinho e você passa a receber novos insights toda segunda-feira. E quando assinar, me conte também o que você achou. Eu adoro receber feedbacks dos leitores. Espero que você goste e até a próxima!